Bom dia, meus irmãos, como vocês estão? É uma alegria mais uma vez, nesta manhã de domingo, poder entrar na casa de cada um de vocês através das lições da escola dominical, online, usando esses instrumentos que a tecnologia nos dá, não é verdade? E durante mais de um ano nós estamos, já nesta jornada de ensino bíblico, de estudo das verdades bíblicas da escola dominical, através desse recurso. Eu espero que vocês tenham tido uma semana abençoada na presença do Senhor e que nesta manhã todos nós possamos aproveitar esses momentos que vamos passar discutindo, conversando, aprendendo a respeito da igreja em apuros. É a última lição número 13, lições das 7 igrejas do Apocalipse, lição 13, a coluna e baluarte da verdade, a igreja debruçada sobre a Escritura e dedicada à sua proclamação. Para isso, meus irmãos, eu convido que todos nós elevemos nosso pensamento ao Senhor em oração e Deus nos abençoe nesta manhã. Em nome de Jesus, ó Deus, nós entramos na Tua presença, buscando da parte do Senhor manifestação graciosa do Teu Espírito, que por Tua bondade e misericórdia o Senhor nos visite nesta manhã, que o Senhor, ó Deus, fale através da minha vida, que o Senhor, ó Deus, use meus lábios, a minha mente, as palavras da minha boca possam transmitir com fidelidade a Tua vontade, a Tua palavra nesta manhã, com relação a este assunto tão importante a respeito da Tua igreja. Em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, perdoa os meus pecados. Leva cativo todo o pensamento à Tua presença. Ouve a nossa súplica, a nossa oração. Perdoa de graça os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Eu convido então os irmãos a abrirem suas Bíblias em 1 Timóteo 3, 14 a 15, onde nós vamos ler o texto básico desta lição de hoje. Diz assim a palavra do Senhor: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Muito bem. Quais são os objetivos então desta lição? É saber que a verdade não depende da igreja, mas a igreja depende da verdade. Está firmada nela e não subsiste sem ela. Também estudar e ensinar a palavra de Deus aos seus irmãos e amigos, zelando para que a verdade revelada de Deus seja conhecida e amada. Você faz parte da igreja de Cristo, você é crente em Jesus, então você tem uma responsabilidade. Nós vamos aqui falar a respeito da responsabilidade dos ministros, dos pastores, na verdade, daqueles que lideram a igreja, os presbíteros, mas também de você que faz parte da igreja de Cristo, que já aceitou a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Você também tem a responsabilidade de pregar a palavra, não é verdade? De ensinar a palavra, de viver a palavra e evangelizar com sua vida, pregando, demonstrando amor pelo próximo e se preocupando em pregar a palavra de Deus, dar testemunho, anunciar o evangelho através da sua vida. E para isso é necessário você estudar a palavra, entender a palavra de Deus. Você que faz parte da igreja de Cristo, de verdade. Bem, o tema da lição, coluna e baluarte da verdade, nos traz a pensarmos em coluna, não é? Aquela figura de coluna que traz assim firmeza, Então, coluna e firmeza da verdade de Deus é como ela está colocada e sustentando, a verdade de Deus sustentando a igreja. A igreja deve estar sustentada na palavra de Deus. Essas duas figuras mostram, coluna como ponto de apoio, A primeira, a mais inferior, uma coluna que provavelmente de uma região da Grécia, mostrando aí o sustentando,
a parte superior, e assim sendo, a palavra de Deus, ela é o sustentáculo da igreja. Mais acima, uma fortaleza. O baluarte é uma fortaleza intransponível, né? Uma fortaleza que traz segurança. Então, só para vocês terem uma ideia de como é importante, né, essa questão do evangelho, da pregação da palavra, a pregação da igreja, a igreja que somos o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, firmado na palavra, coluna e baluarte da verdade de Deus, a igreja de Cristo. Bom, nós estamos então baseando esta lição, o autor baseou esta lição, na verdade, na primeira carta de Paulo, a primeira e segunda carta de Paulo. Nós vamos ver vários textos, não é? Da primeira carta de Paulo a Timóteo, primeira e segunda carta de Paulo a Timóteo, e baseado no capítulo 3, dos versos 14 e 15, que nós já vimos. E então Paulo escreve a Timóteo para que ele saiba como proceder como ministro do evangelho, atingindo várias áreas da vida pessoal do pastor. Então, porque Timóteo era jovem ainda, né? Mas ele tinha sido chamado para ser ministro, um servo de Deus, um pastor, para pastorear a igreja. E Paulo, preocupado com a vida de Timóteo, não é? E com o ministério de Timóteo, então escreve a Timóteo, né, para que ele entenda, ele saiba pela experiência de Paulo e pela inspiração do Espírito de Deus sobre a vida de Paulo, ele como ministro do Evangelho, como ele deveria, né, trabalhar nas várias áreas da vida, a sua vida pessoal diante da igreja como pastor. As exortações são constantes e pertinentes, as exortações de Paulo e tudo aquilo que ele fala na carta. Então, ao longo da carta, Paulo mostra a relação entre a igreja e a verdade, chamando a igreja de coluna e baluarte da verdade. O que Paulo queria ensinar então a Timóteo ao dizer isso? Então, a igreja preserva a verdade. A igreja preserva a verdade. É o primeiro ponto da nossa lição. Então, Paulo discipula Timóteo à distância. Ele escreve, não está presente, ele escreve para Timóteo para lembrá-lo disso. Em 1 Timóteo 3,15 nós vemos muito claramente isso, né? Para que, se eu tardar, fiquei ciente de que se deve proceder, de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Veja que interessante que as coisas não podem ser feitas de qualquer jeito na igreja. Então existe uma forma de você se conduzir na igreja, de você anunciar a palavra, de você pregar o evangelho, e de como você deve então se comportar, se proceder, qual a atitude que você tem que ter dentro da igreja, que é a igreja do Deus vivo, que é a coluna e a fortaleza, né, da verdade. Como deve ser feito isso? É isso que nós vamos ver. Então, o procedimento no meio do povo de Deus deve ser puro, santo e irrepreensível. O comportamento do pastor deve espelhar os mais altos conceitos e virtudes, de maneira que a sua vida antecipe as suas palavras. Bom, o procedimento no meio do povo de Deus deve ser puro, santo e irrepreensível. A primeira coisa que um pastor, um presbítero, um líder da igreja foi chamado para ser ministro, especialmente, vamos lá, o pastor e a liderança da igreja, mas isso não isenta de nenhum de nós deve participar, né, estar vivendo de modo impuro diante de Deus, né? Mas a palavra aqui é para o pastor e para os presbíteros, eu diria, na questão do ensino, não é? Da responsabilidade de ensinar. Então, por detrás disso, antecipando a isso, deve haver então uma atitude de pureza, de santidade e de uma vida irrepreensível. Veja qual irresponsabilidade um pastor, um presbítero tem diante de Deus para ensinar. O comportamento do pastor deve espelhar os mais altos conceitos e virtudes e qualidades, né? De maneira que a sua vida antecipe as suas palavras. Ele, com a sua vida, ele mostra como ele é e como ele foi transformado por Deus, o que Deus está fazendo na sua vida, e através dele, mesmo antes dele poder falar, ou precisar falar, ou ter que falar, a sua própria vida fale por si só aquilo que Deus tem feito na sua vida, a sua escolha, o seu chamado para ministrar aos corações, para pastorear o rebanho de Deus.
Nesta primeira parte, a mensagem de Paulo a Timóteo visa lembrá-lo do seu chamado pastoral, mas é também uma mensagem para todo aquele que confessa Jesus como Senhor. 1 Coríntios 6,19 diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Esta mensagem de Paulo aos Coríntios, ele não está falando para os pastores, ele está falando para a igreja de Corinto. Nós somos a igreja, você é a igreja de Cristo, não é? Se você é crente em Jesus, é nova criatura, então você tem uma responsabilidade. O Espírito Santo do Senhor habita no seu corpo. Então, a mensagem de Paulo, vamos dizer, para lembrar a respeito do seu chamado, também serve para nós. É lógico, nós vamos olhar para a questão da liderança, é necessário, não é? Se avaliar se essa liderança ela foi chamada, ela é uma liderança santa. Você vê os frutos, as virtudes nas vidas daqueles que estão à frente da igreja ministrando e ensinando, mas todos nós, como membros e parte do corpo de Cristo, temos a responsabilidade diante de Deus, né, de vivermos uma vida santa, porque em nós está o seu Espírito, o Espírito de Deus. Efésios 2,22 diz: no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, o Espírito habita em nós, então nós devemos viver para agradar a Deus e para não entristecer o Espírito Santo de Deus, tendo uma vida santa também, irrepreensível, com um bom testemunho, para agradar a Deus e mostrar aos homens como o que o Senhor fez em nossa vida, transformando o nosso coração, a nossa mente e renovando a cada dia a nossa vida diante de Deus e diante dos homens. A igreja preserva a verdade. Contudo, Timóteo passaria por tribulação comuns de todos os pastores. As provações são proporcionais aos desafios do ministério e o pastor deve se manter sempre sábio e equilibrado. Veja a responsabilidade de um ministro de Deus. Realmente, a história mostra, a experiência mostra, a própria palavra de Deus registra, não é, situações da igreja primitiva ao caminhar e avançar com a pregação do Evangelho, como ela foi perseguida, como os líderes foram perseguidos, as provações que vieram sobre suas vidas. Isso tem acontecido ao longo dos séculos, até os dias de hoje. E quanto mais desafio o pastor tem, campo missionário, abertura de novas igrejas, o desafio de, por exemplo, reiniciar, às vezes uma igreja que foi dividida, que foi machucada, que foi, de certa forma, fragilizada por uma situação de crise, e ele trabalhar para levantar essa igreja com a bênção de Deus, certamente haverá resistência, haverá dificuldades, haverá desafios e provações proporcionais a esses desafios. É o que Paulo diz, e é o que a própria história mostra através dos séculos, na experiência do povo de Deus e dos ministros, daqueles que são chamados para pregar a palavra do Senhor. A igreja não é uma entidade governamental ou um mero grupo de amigos. A igreja é o corpo de Cristo, é a comunidade de todos os remidos. Na igreja, a verdade salvadora é encontrada. Por isso, Paulo a chama de coluna e baluarte da verdade. Eu acho interessante colocar aqui o seguinte, meus queridos, que apesar da igreja ser a igreja, a comunidade dos remidos do Senhor, a igreja tem problemas, porque ela é formada por pecadores. São pecadores resgatados pelo sangue de Jesus, foram regenerados, foram transformados, mas continuam pecadores. Portanto, a igreja continua sendo a igreja do Senhor, conduzida pelos seus ministros, por aqueles que Deus chamou, e ela vai sendo firmada, tendo como coluna a verdade, a palavra de Deus, Cristo como Senhor e Salvador, pregando essa palavra com fidelidade, por conta do pecado que reside em nós e ainda em nós. Ela não é uma igreja perfeita, ela é formada de homens imperfeitos e, portanto, há problemas. Há problemas. E nós estudamos isso nas 7 cartas do Apocalipse. Você se lembra das 7 igrejas do Apocalipse? Os problemas mais variados nós encontramos nestas igrejas, não é? E como a preocupação do Senhor Jesus então, através da sua chamada de João, a sua manifestação a João, pedindo para que ele escrevesse as igrejas,
estivesse exortando, alertando, ministrando aquelas igrejas. Aquela mensagem, a mensagem do Apocalipse, as cartas às 7 igrejas, nos trazem à memória vários eventos através da história, e nós estudamos e vimos isso, que retratam a igreja durante toda a era cristã até os dias de hoje, e ainda são válidas para nós. A igreja passando por problemas similares às igrejas que foram registradas, a quem foram endereçadas as cartas em Apocalipse. Ainda a igreja preserva a verdade, ou seja, a coluna que dá sustentação e segurança. O que é essa coluna? A ideia é de independência. É a igreja que depende da verdade de Deus. Escolheu para confiar-lhe a sua revelação. Então é a igreja que depende da verdade de Deus, e Deus a escolheu para confiar-lhe a sua revelação. Qual é a sua revelação? A revelação de Jesus, a sua palavra, a sua vontade, através dos registros dos apóstolos, fundamento dos apóstolos, na verdade, e dos profetas. Assim como o povo de Israel era o recipiente da revelação divina no Antigo Testamento, né? A igreja é o recipiente da revelação divina a quem foi comunicada a verdade. E a verdade é a revelação de Cristo. Então João 14,6 diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. João 5,33 diz: mandastes mensageiros a João e ele deu testemunho da verdade. Então, qual a função principal da igreja? Pregar a Cristo. Pregar a Cristo, pregar a salvação através de Cristo e somente a Cristo. Ele é o único caminho, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, né? Então, fica muito claro que essa deve ser a base. A igreja que não prega isso, se você conhece alguma igreja que prega outro evangelho que não seja Cristo, alguma coisa está errada. Ela não está fundamentada na verdade que é Cristo, e ela pode afundar. Então, por isso que a coluna que dá sustentação e segurança é Cristo. Então é a igreja que depende da verdade de Deus. A igreja depende da verdade de Deus. Então, se aquela igreja não prega, uma igreja que não prega a verdade de Deus, não prega Cristo, alguma coisa está errada. A igreja preserva a verdade. Tudo que saía da boca de Cristo condizia com isto, conforme a sua resposta a Pilatos. Veja lá João 18,37, ele diz: então lhe disse Pilatos: logo, tu és rei? Então respondeu Jesus: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Olha que resposta sábia de Jesus a respeito da sua manifestação, da sua missão, atendendo ao plano divino de salvação arquitetado por Deus na Trindade lá na eternidade. O Pai planejando a salvação, o Filho executando esta salvação e Jesus e o Espírito Santo aplicando essa salvação. Então Jesus, ele testemunha, né, daquilo que eles arquitetaram, a Trindade arquitetou lá na eternidade, planejou lá na eternidade. E todo aquele que é da verdade ouve a minha voz, disse Jesus. Sendo Cristo a verdade, a igreja cumpre o seu papel de coluna quando coopera em favor da verdade, como disse João em sua terceira carta. Então aquela igreja que não prega a verdade, não tem Cristo como a verdade, não está cumprindo o seu papel. Então a igreja que deve cumprir o seu papel, a igreja que cumpre o seu papel como coluna tem como verdade Cristo. Então ela é uma coluna quando coopera em favor da verdade que é Cristo, como disse João em sua terceira carta. 3 João 1,8 diz: portanto devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Ainda a igreja preserva a verdade? Uma nota: a igreja, portanto, é o meio gracioso de Deus para preservar e defender a revelação de Cristo. Este dever compete ao povo de Deus, de maneira mais particular aos pastores, porque a eles é confiado o ministério da palavra. Então veja, nós não estamos isentos, nós continuamos, somos coparticipantes desta missão, deste encargo. No entanto, mais particularmente, os pastores têm, vamos dizer, maior responsabilidade por terem sido chamados, eles foi confiado o ministério da palavra. Veja que Timóteo, ele foi chamado mediante profecia. Por 2 vezes na carta de Paulo a Timóteo, ele menciona isso.
né? Então é um chamado especial para ser ministros de Deus, né? Nós fomos chamados por Cristo, fomos tocados pela sua graça, recebemos a Jesus, nossos pecados foram perdoados, nós nascemos de novo em Cristo Jesus, não é? E nós fomos vocacionados para pregar a palavra. Temos que pregar a palavra. Agora, aqueles que foram chamados de uma forma especial por Deus, como o exemplo que temos de Timóteo, onde estamos vendo, o exemplo que temos do nosso pastor, reverendo Francisco, temos um chamado especial, um chamado de Deus para ser ministro do Evangelho. A eles foi confiado o ministério da palavra. A eles, nós vamos ver então várias coisas, responsabilidades, demandas, virtudes, não é? Responsabilidades que os ministros do Senhor têm, que estão registradas na palavra de Deus, que é uma instrução que aqui nós vemos Paulo deu a Timóteo, fazem parte do ministério dos pastores. Então o Evangelho é independente, a igreja é coluna porque detém o Evangelho vive por si mesmo. No entanto, a igreja, sim, ela depende, carece e subsiste pelo vigor e poder que emergem do Evangelho e se espalham por todo o povo de Deus. O Evangelho é a alma da igreja, pois ela não terá vida se ele for abandonado, barateado ou trocado. Veja que interessante. A igreja que não prega o Evangelho da graça, a igreja que não prega arrependimento, não prega o pecado como sendo o pior mal do homem, né? Porque o pecado leva à morte, e a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. E o Evangelho veio resgatar, Jesus veio resgatar o que estava perdido, ele veio chamar as suas ovelhas, não é? Então, aquela igreja que não prega verdadeiramente o Evangelho, sendo o Evangelho a alma da igreja, não está cumprindo aquilo que Deus ordenou, para a qual ela foi chamada. Não é verdade? Então, o Evangelho, se ele é abandonado, barateado ou trocado, a igreja não se firmará. Essa igreja não se firmará, como aconteceu com algumas igrejas do Apocalipse. Vide a igreja de Pérgamo, que flertava com a doutrina de Balaão. Vide a igreja de Tiatira, que tolerava as mentiras de Jezabel como se fossem verdades bíblicas. Nós vimos isso, né? Essas igrejas não existem mais. Por quê? Porque não abandonaram a verdade, não pregaram a verdade, deixaram de pregar a verdade. Em segundo lugar, a igreja dissemina a verdade, fiel à pregação da palavra. Então, a pregação da palavra é uma das mais importantes marcas da igreja, não é? Como coluna e baluarte, a igreja tem de fazer conhecida a verdade. A palavra de Deus tem de ser ouvida e obedecida. E 2 Timóteo 4,2 diz: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Então Paulo está falando para Timóteo, mas ele está falando para nós, membros comuns da igreja, servos do Senhor Jesus. Nós devemos pregar a palavra, insistir em pregar a palavra, seja às vezes oportuno ou não, e com sabedoria corrigir, repreender, exortar, não é? Agora, essa função do pastor é ainda mais, ela tem um peso ainda maior, porque ele, como pastor que cuida do rebanho, tem que pregar a palavra para o rebanho, pregar e instar, quer seja oportuno, quer não, e corrigir, e ensinar, e repreender, e exortar, e ter paciência, mas perseverar na doutrina. Por isso, muitas vezes, vocês já viram algumas pessoas às vezes reclamar da mensagem, que aquela mensagem, parece que ele falou para mim. Já viu pessoas falarem assim? Eu não vou mais na igreja, porque o pastor só fala para mim, alguma coisa está errada. Por que você não está gostando da mensagem do pastor? Será que alguma coisa está errada? Será que não é você que está com alguma situação e que essa mensagem que está sendo pregada está cutucando, o Espírito está cutucando você, alguma coisa não deve ser levada em consideração? Será que não é você que precisa rever aquilo que está acontecendo na sua vida em relação à vontade de Deus para você, aquilo que está sendo pregado? Porque a missão do pastor é essa, é pregar a palavra, e Deus vai usar o pastor fiel à palavra de Deus, o pastor que
procura se apresentar diante do Senhor e diante da sua congregação com a preocupação de ensiná-la, de ministrá-la, de corrigi-la em amor e repreender, porque o Senhor colocou no seu coração a palavra do Senhor, e ele com fidelidade, olhando as Escrituras e se empenhando em ensinar, o objetivo dele é levar o crente ao arrependimento, o pecador ao arrependimento, né? Levar a ovelha ao arrependimento, né? Cuidando desse rebanho. É assim que é o pastor verdadeiro, né? É assim que eu vejo particularmente em relação ao nosso pastor, não é verdade? E tantos outros pastores fiéis ao Senhor que têm sido chamados ao longo dos séculos, até os dias de hoje. Quantos pastores, né, nós conhecemos, eu creio que vocês conhecem também, que deixaram suas marcas, deixaram um legado de sua vida piedosa, de ensino, de santidade, irrepreensíveis, de importância no meio em que viveram, nas suas congregações e às vezes até nas cidades e no seu país, marcando presença com o seu testemunho e com a sua vida. Não é nada menos do que isso que Deus quer para todos nós, mas especialmente para os ministros. E que bênção que é poder ter um pastor fiel, como nós temos esse privilégio, não é? Que privilégio poder ter um pastor como nosso pastor, Reverendo Francisco, não é? Nosso pastor, Reverendo Wellington, servos do Senhor, os pastores, tantos outros pastores que nós conhecemos, eu conheço muitos outros, né? Alguns de renome, não é? Outros não tão conhecidos, mas o importante disto é que esses pastores sejam fiéis, são fiéis, procurem ser fiéis ao Evangelho, à Palavra de Deus, com seu testemunho, com sua vida, com seu ministério pastoral, cuidando do rebanho. As cartas pastorais de Paulo, então, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, fazem pelo menos 20 referências à educação e ao ensino, o que é muito significativo. Ou seja, se Paulo ele menciona mais de 20 vezes nessas cartas, isso significa que há uma necessidade, uma importância muito grande na questão da educação bíblica, a educação religiosa no sentido bíblico e do ensino. E para isso tem que se preparar, é necessário se preparar, é necessário estudo, é necessário dedicação, é necessário disciplina, é necessário vida de santidade, vida de oração, não é? É necessário. Para quem se aplica ao ensino, para quem se dispõe a ensinar, para quem foi chamado como ministro, não é? É necessário. Por isso, a importância do ministro. O ministro deve, então, conforme 1 Timóteo 1, 37, 3, 2 e 6, 4, 6, 7, 11 e 3. Eu coloquei todos esses textos, não vou ler todos esses textos, mas são os textos que estão e vão permear essas qualidades ou deveres dos ministros, que são admoestar na doutrina correta, ser apto para ensinar, olha só, não ser neófito, ou seja, não ser novato, né? Às vezes recentemente se converteu há pouco tempo e de repente já sentiu eventualmente ser chamado por ministério, às vezes não teve muita experiência para que ele vá para o ministério, ou seja, algumas coisas são importantes de observar. Então, administrar na doutrina correta, ser apto para ensinar, não ser neófito, ser expositor da palavra, ser mestre e professor. Olha que coisa, tudo relacionado com o ensino, né? Com o ensino, apto para ensinar, expositor da palavra, ser mestre e professor, está tudo relacionado com o ensino, com a educação, não é? Veja como é importante, então, para isso, ter conhecimento. Instrução, leitura da palavra, de livros que possam auxiliar, não é? Por isso a necessidade de fazer um seminário. Nosso seminário é um seminário muito aplicado ao estudo da palavra de Deus e uma série de outros recursos que complementam o estudo da palavra de Deus, no sentido de dar recursos, dar ferramentas para os ministros, não é? Se aplicarem na leitura e no estudo da palavra de Deus, como estudar o grego, estudar o hebraico, não é? Ver os estudos, os comentários bíblicos, não é? E se aprofundarem assim com esses recursos,
no original do grego, no original do hebraico, né? Ver comentários bíblicos, procurarem ter livros que possam auxiliar-nos, né? De teólogos renomados e que sejam fiéis à palavra de Deus para ajudar na interpretação de textos, para que ele possa ensinar, eles possam ensinar a sua congregação, o seu povo, as ovelhas, não é? Com maestria, como um professor aplicado. Veja como é difícil. Por isso é necessário, meus queridos, que a gente sempre esteja intercedendo pelos nossos pastores. Eles precisam das nossas orações, do nosso carinho, do nosso respeito, não é verdade? Do nosso amor pelo seu ministério, pela sua vida e dedicação, não é? Das horas que ele gasta para se preparar, para chegar ali na frente no púlpito numa aula que seja para ensinar, para expor a palavra, para ser usado por Deus, para ser instrumento de Deus para nos ensinar. Como é importante nós reconhecermos isso e orarmos para que Deus abençoe suas vidas. Não é necessário estar revestido, coberto de oração, porque eles são homens como nós, e estão sujeitos aos mesmos problemas que nós, tentações e pecados, situações, mas precisam estar em comunhão com Deus. Eles mesmos de si só busquem a Deus, mas sejam também cobertos de oração por nós, suas ovelhas, seu povo, participantes dessa igreja, a quarta igreja, por exemplo. Tenhamos este empenho em oração pelos nossos pastores. Leitor aplicado, veja como é importante a leitura, né? Há pessoas que têm dificuldade com leitura. Um pastor tem que gostar de ler. Né? Eu sinto dizer, mas é isso mesmo. Um presbítero, de certa forma, tem que gostar de ler, tem que se preocupar em leitura, tem que se preocupar. Às vezes é difícil, não é? Nós brasileiros não temos o hábito de ler, mas nós crentes, brasileiros e crentes, devemos ler pelo menos a Bíblia, não é? E temos uma certa disciplina em procurarmos ler a Bíblia, porque há necessidade de conhecimento da palavra. E um pastor nem se fala, não é verdade? Para que ele possa aconselhar, para que ele possa ensinar, para que ele possa expor a palavra. Ele tem que estudar, tem que ler livros que possam auxiliá-lo, e especialmente a Bíblia. Como Paulo mesmo escreve a Timóteo no segunda carta, né? Procura apresentar-te a Deus aprovado como ovelha que não tem do que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Manejar bem a palavra da verdade é você saber, né, lidar com a palavra de Deus, saber os textos, os contextos, né, as histórias, os exemplos, o que os profetas maiores e menores falam, o que Salmos fala, a história dos patriarcas, os profetas. Conhecer como a palavra de Deus conduz toda a história, culminando em Cristo, né? Enfim, conhecer, se aplicar à leitura, ao estudo da palavra de Deus, e tudo aquilo que pode ajudar com a unção do Espírito Santo de Deus, muito importante, a unção do Espírito Santo de Deus, para ministrar com fidelidade a palavra do Senhor, não é? O ministro deve, então, conforme agora a 2 Timóteo, então as duas cartas, 1 e 2 Timóteo, falam muito a respeito das qualidades, dos deveres de um ministro, né? Então deve guardar o depósito daquilo que lhe foi entregue, né? Que lhe foi entregue, tem que guardar no seu coração, na sua vida. Ser um instrutor, de novo, está relacionado com o ensino. Manejar bem a palavra, foi o que eu falei, né? Está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15, né? Ser apto para instruir, de novo, instrução. Então, ser instrutor, ser apto, habilitado para instruir, né? Perseverante no aprendizado. Às vezes tem coisas difíceis, não é verdade? Há coisas na Bíblia difíceis, né? Pedro mesmo escreve numa das suas cartas a respeito das coisas que Paulo escrevia, que ele falava que eram coisas difíceis. Isso era Pedro, falava que eram coisas difíceis. Então imagine, né, nós que temos como leigos, muitas vezes nós leigos, entendimento das coisas de Deus, temos que buscar instrução. Então o pastor, o ministro principalmente, o presbítero, nós devemos estudar o máximo que a gente puder para entender as coisas, né, e perseverar no aprendizado. Eu lembro de alguns grandes homens de Deus
os puritanos especialmente, né, viverem entre o século XVI, XVII, XVIII, que foram uma fase de crescimento do protestantismo, da reforma protestante, logo depois do avivamento que aconteceu em 1700 em alguns lugares, na Inglaterra, nos Estados Unidos. Então surgiram grandes homens. Então posso citar alguns deles, por exemplo, Richard Baxter, né, Joe Owen, Jonathan Edwards. Jonathan Edwards foi um grande servo de Deus, americano, pastor, que assim, de uma mente brilhante. Deus usou a vida dele como uma pessoa de uma inteligência, vamos dizer, rara, muito inteligente e muito crente. E a vida de Jonathan Edwards foi uma vida curta. Ele viveu, se não me engano, 50 e poucos anos. Ele morreu cedo, acho que com 53 anos, se não me engano, de varíola. Mas ele fez, vamos dizer, ele fez propósitos diante de Deus de ter uma vida disciplinada de estudo da palavra e de olhar para si próprio e da sua relação com Deus à luz da palavra, de como ele queria viver. Ele fez uma proposição, escreveu, se não me engano, são 70 votos, propósitos relacionados com diversas áreas da sua vida para viver e agradar a Deus. Então, homens assim que tiveram da parte de Deus a bênção de terem suas capacidades totalmente devotadas e usadas para pregar a palavra. Então eles foram usados por Deus, foram chamados por Deus. Deus deu 12 talentos para eles, mas eles colocaram também diante de Deus esses 12 talentos e se empenharam. Por isso que ele fala perseverante no aprendizado, porque às vezes é difícil, precisa perseverar, não é? Em aprender, em se instruir e ensinar, para ensinar, né? E ser bênção, né? E trazer crescimento para o povo de Deus. Que bom, que mais gostoso você poder, às vezes, ouvir uma mensagem daquilo que você às vezes tinha dificuldade de entender, e coisas que às vezes estavam ali, você tinha dificuldade. Aí o pastor vai e faz uma mensagem que abre tua mente. O Espírito usa o seu servo e nos abençoa. Não é maravilhoso? E são as coisas, as pérolas da palavra de Deus, que é maravilhosa, que são maravilhosas, né? Às vezes um texto pequeno, uma palavra, uma frase, dali Deus usa de modo extraordinário a vida do pastor, que vai falar com a inspiração do Senhor, porque se preparou, Deus o abençoou. Que coisa maravilhosa, não é verdade, meus irmãos? Nós podemos desfrutar disso orando pelos nossos pastores, se preocupando com eles, e eles também se empenhando nesse sentido. E nós temos visto isso, graças a Deus, na vida dos nossos pastores. Habilitado em tudo pela palavra. Então, olha que coisa tremenda. Viu como nós temos que orar pelos nossos pastores? É uma responsabilidade muito grande deles. Deve pregar a todo tempo, como nós vimos, né? A Tito, Paulo também escreve a Tito, é uma carta pastoral. A Tito também. Paulo diz que o ministro deve ser um bom dispenseiro, né? Apegado à palavra e ter poder para convencer. Então, ele quer dizer com ser um bom dispenseiro, de usar tudo aquilo que ele recebeu da parte de Deus para promover o crescimento da sua igreja, né? Ou o ensino, né? Tudo aquilo que Deus está revelando através da sua palavra para ele, um bom dispenseiro. Apegado à palavra e ter poder para convencer. Olha só, né? Uma qualidade aí importante vamos dizer, uma unção especial de Deus, né, na sua vida, pelo poder do Espírito, para convencer a respeito das verdades do Evangelho. Falar a respeito do pecado, da necessidade de arrependimento, não é? Falar o que convém, a sã doutrina. Né? Ter integridade e reverência no ensino. Interessante, né, ter integridade e reverência. Vocês sabem, né? Há pastores às vezes que têm assim, são assim, às vezes meio irreverentes na condução da ministração da palavra. Às vezes, né, com certas, é difícil dizer assim os limites nesse sentido, né? Eu creio que Jesus tinha um senso de humor muito interessante, né? Eu sempre lembro da forma com que Jesus às vezes lidava com certas situações, né? Mas com equilíbrio, não é verdade? Por exemplo, quando Jesus está
se encontra com os discípulos no caminho de Emaús, não é? E os discípulos então falando do que estava acontecendo. Jesus pergunta assim: mas do que vocês estão discutindo aí? Eles ficam assustados e falam para Jesus: né, mas só o senhor que não sabe o que está acontecendo? Que o mestre varão em prodígios e obras, aquele que nós esperávamos que era o Redentor de Israel, ele foi crucificado, morto, sepultado e tal. Aí Jesus fala, porque assim, antes um pouquinho ele fala assim, do que? Né? Ele faz como se, né? Jesus tinha um senso de humor assim, né? Mas veja que essa questão da reverência com a palavra de Deus é muito importante, né? Observar como que a gente então vamos dizer, como a gente lida com a palavra de Deus, quando a gente vai falar a respeito da palavra de Deus, né? Então essa importância de estarmos ligados na palavra de Deus, observando sempre com reverência o ensino, é muito importante. E não só dos pastores, nós também, cada um de nós. Como nós tratamos a palavra de Deus? Ela deve ser tratada com reverência. Baluarte é a fortaleza, é lugar de defesa. Paulo usa esta figura para mostrar que a igreja é um quartel onde se retém o ensino verdadeiro. Olha que interessante, Através da igreja podemos conhecer a Deus. A verdade pode ser ouvida a respeito de Cristo, porque o sustentáculo da igreja é Cristo. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo, diz Paulo em 1 Coríntios 3,11. Portanto, uma igreja fiel assumirá para si os princípios e o caráter do Senhor Jesus. A igreja não se molda ao sabor do tempo e nem do pastor, mas à vontade e ao decreto do cabeça, que é Cristo, né? Um pregador tem de pregar Cristo. 2 Coríntios 4,5 diz, porque não nos pregamos a nós mesmos, Paulo diz, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Ou seja, quando for pregar a palavra de Deus, o pastor vai falar dele próprio, falar das qualidades dele, vou falar só das coisas dele, mas ele vai falar o quê? Ele vai falar a respeito do que Deus fez na sua vida, sim, mas aquilo que Deus tem para falar a respeito da sua vida, Deus deu para falar a respeito da sua palavra, para instruir o seu povo. É isso que é importante. E como membros devem assumir o caráter de Cristo. 2 Coríntios 10,5 diz, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. No capítulo 4 de 1 Timóteo, Paulo orienta Timóteo quanto à apostasia dos últimos dias, onde ele deveria se atentar à doutrina bíblica e o único fundamento sólido sobre o qual o pastor deve apoiar e confiar todo o seu ministério. Então, agora aqui no capítulo 4 de Timóteo, ele vai falar sobre a questão da apostasia, não é? A recompensa já começa quando, pela ação do Evangelho, através da graça de Cristo, aqueles que são chamados se curvam diante da verdade e experimentam uma maravilhosa transformação, porque recebem a verdadeira vida. Então, se por um lado há uma dificuldade, as dificuldades, os desafios, as provações são difíceis, são duras, pastores, missionários que são chamados por Deus para levar a palavra, passam, não é? Por outro lado, qual é a recompensa? A recompensa de ver pessoas sendo alcançadas pela graça de Cristo através das suas vidas, da sua pregação, da sua mensagem, do seu testemunho, e de uma forma extraordinária serem transformados por Deus, por Senhor Jesus, pelo seu Espírito, pela sua graça, serem alcançadas, serem transformadas e viver uma vida de verdade, né? Então, assim, é uma coisa extraordinária que não tem preço, né? Então é a recompensa que cada um deles tem, né? Aquele que foi manifestado na carne. Então agora a glória da igreja. É muito interessante essa parte da lição, que eu sinceramente, nessa oportunidade que nós estamos estudando, eu parei um pouco para pensar e ler algumas coisas a respeito. E que coisa extraordinária. Um texto proclamado por Paulo, uma espécie de credo, né, que Paulo ali coloca para Timóteo, e ele então coloca aqui, ele fala assim que evidentemente grande, o versículo 16 do capítulo 3, grande é o mistério da piedade. Ele começa, aquele que foi manifestado na carne. Então, que ministério da piedade é esse? Mistério da piedade, aliás, mistério da piedade é Senhor Jesus, é o próprio Deus encarnado. Se fez carne por amor de nós. Vocês já pararam para imaginar um negócio desse?
Então, esse mistério que agora foi revelado por meio de Cristo, né? Então, João, né, Evangelho de João, vai falar, né? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Que coisa extraordinária! Vocês já pararam para pensar nisso? Aquele que foi manifestado na carne, o próprio Deus, que veio, se fez carne por amor de nós, o Deus Todo-Poderoso. Efésios fala, né, que ele se esvaziou de si mesmo, né, e abriu mão da sua grandeza, da sua glória, para ser comum de nós, porém sem pecado, um bebezinho que nasceu numa manjedoura, não é? Que cresceu sujeito às intempéries da vida, sendo ele Deus, foi tentado no deserto por Satanás. Sendo ele Deus e tendo poder de transformar 5 pães e 2 peixes em uma imensidão de comida e alimentando as multidões, teve que pedir comida e água para a mulher lá no poço de Samaria, não é? Um homem que pregava, sendo Deus, pregava as multidões, não é? Pregava as multidões e tinha poder sobre os demônios e sobre a natureza, não é? E ao mesmo tempo foi levado à cruz, porque Deus tinha determinado cruz para ti. Cristo tinha uma missão, era a cruz, né? Ele se fez carne por amor de nós. Então, aquele que foi manifestado na carne, que coisa tremenda. Então, mistério, é um mistério, porque como é que pode? Por isso, a nossa religião, o Evangelho, né? Aquilo que a palavra de Deus mostra para nós é de um valor tremendo. Por isso a parábola, por exemplo, da pérola, que buscando aquele tesouro, né, guardar com muito amor e carinho, considerar aquilo como uma coisa preciosa. O Evangelho é uma coisa preciosa. O que Jesus fez, algo tremendo e precioso. Foi justificado no Espírito a ressurreição de Jesus, a manifestação graciosa de Deus reconhecendo quando Jesus foi batizado: este meu filho amado em quem me comprazo. Que coisa tremenda! O Senhor Jesus sendo ali aclamado pelo próprio Deus, e a manifestação do Espírito sobre Jesus depois da sua ressurreição, não é? Foi justificado no Espírito, contemplado por anjos no seu nascimento, durante a sua vida, né? Ali no Getsemane, e depois na sua ressurreição. Que coisa tremenda! Então, os anjos se submetendo a ele. Hebreus fala, né, a respeito disso, a submissão dos anjos ao Senhor Jesus. Foi contemplado pelos anjos. Os anjos viram tudo aquilo. Imaginem os anjos que conheciam Jesus no seu trono de glória, agora se fazendo homem por amor de nós. Que coisa tremenda! É um mistério da piedade. 4 e 5, pregado entre os gentios, crido no mundo. Jesus veio para os judeus em primeiro, mas ele veio para salvar não só a Bíblia fala, Jesus fala que ele tinha outros fora daquele aprisco, ou seja, fora da nação judaica, israelita, os gentios. E na sua própria permanência aqui, nesse período de 32, 33 anos que Jesus esteve, nós vemos alguns relatos, né, da sua manifestação graciosa sobre os gentios, como por exemplo aquela mulher cirofenícia que vai pedir para que o Senhor, né, estendesse a mão para ela, reconhecendo assim que ela realmente não era digna, mas ela tinha fé, né? E ela, na revista, diz interessante: sim, Senhor, os cachorrinhos também comem da mesa as migalhas das crianças que caem na mesa, porque Jesus falou assim, Jesus fala assim, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos, quando ela vem recorrer a Jesus, né? Então essa dura resposta apenas comprova a prioridade do nosso Senhor, que era a casa de Israel. No entanto,
ele estende a sua mão para a pobre mulher, porque ela reconheceu a sua distância dos judeus e deu uma resposta de fé. Qual foi? Sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então, Jesus se compadeceu dela, né? Então isso prova mais uma vez da sua manifestação relacionada também aos gentios, né? Então, pregar, e depois, através da pregação de Paulo, dos apóstolos, o evangelho foi manifestado aos gentios. Até os dias de hoje nós somos gentios, fomos alcançados por sua graça e recebido na glória. Jesus então ascendeu aos céus, foi visto por mais de 500 pessoas nesse período de sua ressurreição, e ali diante dos homens, dos seus discípulos, ele foi assunto aos céus, e os anjos, da mesma forma que vocês estão vendo ele subir, ele virá, né? Que coisa tremenda. Então, este é o mistério, o mistério da piedade, nosso Senhor Jesus, o nosso grande Redentor, nosso grande Salvador, o nosso grande Senhor e Rei dos Reis, nosso grande vencedor. Por isso nós podemos confiar nele, nós podemos descansar nele, nós podemos colocar nossa vida nas suas mãos. Estamos seguros, estamos seguros. Muito bem, meus irmãos, a igreja é a coluna e baluarte da verdade, e a preservadora e a disseminadora da verdade. A verdade não fica retida na igreja, mas é divulgada, publicada e anunciada. O fundamento da igreja é Cristo, e somente sobre essa base a igreja pode ser edificada. Então não cometa o erro de imaginar que você pode ter uma vida cristã agradável a Deus longe da igreja, especialmente nesse período de pandemia. É uma tentação, né? Então, por mais defeitos que a igreja tenha, e sempre terá, ela é o povo escolhido de Deus. Se você foi ofendido, perdoe. Se você falhou com alguém, peça perdão. Se a pregação do pastor não tem lhe agradado, verifique se você não está vivendo em pecado. Se você não gosta das pessoas da igreja, significa que você está se considerando santo demais para ela. Analise sua vida à luz da palavra e se mantenha firme na igreja, meu querido. Que Deus abençoe sua vida. Terminamos esta revista, estaremos iniciando uma nova revista no próximo domingo, mas foi um momento assim muito bom, prazeroso, edificante, instrutivo que tivemos nesse período que estudamos nesse trimestre as cartas das 7 igrejas do Apocalipse, né? Uma igreja que tem sofrido, né? E vem sofrendo através dos anos, né? De tantas situações. As cartas e a ministração do Senhor aos nossos corações serviram e têm servido, né, para nos fortalecer a nossa fé, nosso conhecimento a respeito da palavra do Senhor, da vontade do Senhor, do plano do Senhor eterno para as nossas vidas. Fique com Deus, Deus abençoe suas vidas neste dia abençoado de domingo. Descansem, aproveitem para estarem, e aqueles que já se matricularam ou se inscreveram para o culto logo mais à noite, que Deus abençoe a vida de cada um. Desejo do meu coração, em nome de Jesus. Amém.